Então, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso último dia do minicurso, tá? Então, hoje aqui, introdução ao LaTeX, eu espero que vocês tenham, né, aprendido aí um pouquinho nesses 2 dias, de pelo menos, se não aprendeu, que pelo menos eu acho que a gente tem que desmistificar esse negócio de que o LaTeX é difícil, pelo menos isso, tá? Porque eu acho que quando a gente encara e fala assim, não, eu sou capaz e eu consigo mexer nesse negócio, pronto, tá tudo certo, todo mundo começa a usar e trabalhar, tá? Cada vez melhor nesse programa. Então, na verdade, esse mini curso é até para incentivar os que têm um pouco de medo, enfim, que fica ali receoso, e vocês vão e veem, né, que o resultado fica ótimo. Hoje vai ser o último dia, então, do nosso mini curso, né? A terceira parte que a gente vai aprender como inserir figuras e tabelas. Hoje eu que vou ensinar isso para vocês. Eu vou compartilhar aqui minha tela, tá? E depois vocês só confirmam aí. Vou colocar aqui. Eu não vou pôr a tela, deixa eu ver como é que tá aqui. Isso. Eu vou colocar assim, tá bom se eu deixar assim para vocês verem? Porque eu queria deixar o chat aqui do lado, senão alguém pode perguntar e eu não sei o que as pessoas estão falando. Pode ser assim? Fica ruim para vocês enxergarem ou não? Tá bom? Tá bom, Tá professora. bom? Então tá. Então, hoje, então, o último dia, qualquer problema aí, qualquer coisa aqui. Então, hoje a apresentação vai ser minha, e a Bia e o Rafael vão aí me ajudar, né? Então, se eu esquecer alguma coisa, ou se eles quiserem complementar qualquer coisa que eu falar, pode ficar à vontade. E como a gente já fez aqui nos outros dias, se alguém tiver dúvida, pode falar assim, então, se à vontade, tá? Para a gente, então, aprender e terminar aqui, então, essa sessão. Então, hoje... Desculpa, eu acho que andei aqui com o negócio. A gente vai, então... aqui. Aqui, pronto. Como é que a gente vai, então, inserir figura e tabela no LaTeX? Como eu já falei para vocês, assim, que esse negócio de colocar figura é um pouco chatinho, mas assim, é difícil pôr uma figura? Não. É como todas as outras coisas que funcionavam. O que acontece? A gente vai, como fala, vai usar os comandos. Uma vez que você aprendeu o comando, você vai dar Ctrl+C, Ctrl+V, e isso não tem dificuldade nenhuma. Então, já vou avisar. Qual que é a dificuldade de inserir figuras no LaTeX? A dificuldade é, quando a gente tem 1, 2 figuras, tudo bem. A coisa caminha muito bem. Só que quando a gente faz um relatório, né, principalmente também da área de matemática, que a gente faz vários gráficos, enfim, figuras, às vezes de domínio, sempre a gente tem um gráfico ali, né, que a gente quer colocar no nosso trabalho. Isso começa, quando você começa a ter um monte de figuras no seu arquivo, é isso que começa a dar problema. Mas, dá problema porque ele não sabe fazer? Não. O problema maior é sempre que, assim, ele não coloca a figura no lugar que a gente deseja, tá? Mas tem os comandos para isso. Sim, tem os comandos para isso. Mas mesmo com os comandos para isso, você, às vezes, o que a gente costuma fazer. Então, eu vou deixar bem claro. Num relatório simples, que não tenha muita figura, você não vai ter muita dificuldade. Mas num relatório já grande, que você vai ter muitas figuras, ou mesmo na sua dissertação de mestrado, doutorado, você vai, né, que quando a gente começa a ter um monte que a gente chama de corpo flutuante lá no nosso arquivo, ele começa a não colocar as figuras no lugar exatamente que a gente queira, né, onde a gente deseja que ela apareça. Então, o que a gente costuma fazer na prática? A gente faz todo o relatório, coloca as figuras, ele vai, às vezes, dar uma bagunçada, as figuras não aparecem no lugar legal, aí a gente deixa, aí você vai e faz toda a correção. Quando o seu texto está bonitinho, que você tem só que ajustar as figuras, aí que a gente vai, e aí a gente vai tentando, às vezes, também fazer na mão, ali, tá? Na raça, assim, você tenta pôr num lugar, tenta pôr no outro, uma a uma. Porque realmente, assim, a maioria dá certo, mas sempre tem algumas que elas não ficam no lugar como a gente deseja. Então, é isso que a gente vai depois, né, tentar fazer. Hoje, claro que aqui a gente não vai ter isso, eu vou mostrar os comandos de como se insere uma figura, e depois vocês vão ver que, na prática, com o arquivo de vocês, a hora que vocês tiverem muita figura, vocês vão entender o porquê eu estou dizendo isso, mas aí vocês vão conseguir também ajustar facilmente. Então, como é que eu adiciono uma figura, né? Ou como eu insiro uma figura lá no nosso arquivo? Primeira coisa, inserir figura é a mesma coisa como a gente fez lá. Então, quando eu ia digitar um texto, que eu preciso falar qual que é a língua, quando a gente vai digitar uma equação que tem que ser um ambiente matemático, aqui, para inserir uma figura, a gente também precisa carregar um pacote, lembra? E o pacote
que a gente adiciona a figura, que tem que ter lá no preâmbulo, ele é chamado de GraphicX aqui, tá? Então, ele é feito antes lá do nosso, né, do comando begin document e o end document. E claro que, então, ele é lá no início do nosso arquivo, onde eu falei para vocês, né, onde a gente mostrou, temos aquele preâmbulo no início, é lá que a gente vai pôr esse pacote. Então, a gente vai usar esse use package aqui, GraphicX, tá? É isso daqui que a gente tem que colocar para poder inserir as figuras. Porque se você insere a figura no corpo do texto e não tem esse pacote, ele vai dar erro no seu arquivo. É o primeiro erro que ele dá. Então, uma vez que a gente adicionou lá o meu pacote, eu tenho como que a gente, né, como que a Bia ensinou ontem? Nós vamos então abrir um ambiente de equação. Aqui é a mesma coisa, a gente vai criar um ambiente, só que o quê? De figura, que ele chama então de figure, né, como a gente está sempre trabalhando com inglês. Como é que adiciona uma figura? O comando básico é esse daqui, então, tá? Que é formado por esses comandos aqui, que é begin figure. Aqui, então, entre colchetes é onde vai a figura. Depois nós vou especificar cada um desses. Barra century, a gente, né, sempre costuma usar isso, mas por quê? Porque isso daqui já faz com que a nossa figura fique centralizada. Se você não quiser que a figura fique centralizada, você, então, vai colocar depois os comandos de, ou você quer que ela fique à direita, à esquerda, ontem a Bia falou sobre alinhamento, você vai colocar outros. Em geral, né, nos nossos textos, as figuras são centralizadas, então a gente já coloca esse barra centering aqui. O comando de incluir figura, ele se chama include graphics. Aqui, dentro das chaves, a gente escreve a dimensão da figura e entre colchete, e entre as chaves a gente coloca o nome da figura, ponto, a extensão da figura. Aqui, a figura, a gente coloca esse comando barra caption. O caption, na verdade, é a legenda da figura, é aquilo que a gente quer escrever, sei lá, é o domínio, essa figura, por exemplo, o que ela seria? Ela seria o domínio computacional, né, das minhas simulações numéricas. Qualquer coisa assim que você queira, ou aquilo que você queira, né, representar a figura. Então, você escreve aí nesse barra caption, ele já aparece a legenda aqui dentro. Ontem a Bia disse que, né, que era para usar esse comando barra label e dentro das chaves tinha o rótulo, ou seja, isso daqui lá, lembra, era o nome que a gente dava para as equações, que quando a gente queria chamar aquela equação, você chamava por esse rótulo, né? Usava o barra ref e o rótulo. Aqui é a mesma coisa. Do mesmo jeito que eu falei que as equações elas não precisam ser numeradas, né? Que o LaTeX faz isso tudo automaticamente, a figura e a tabela vai ser da mesma forma. Basta que a gente, então, coloque este comando barra label e coloque esse rótulo dentro da minha figura, tá? Põe um nome aqui no nome da figura. E depois, então, como todo ambiente que a gente abre, né, com o barra begin, a gente tem que fazer o barra end, porque o LaTeX tem que entender, então, que você fechou este arquivo, né, este programa. Aqui, então, tem, por favor, acessem isso daqui, que é o nosso arquivo lá, que é onde eu vou mostrar para vocês. Eu vou abrir aqui. Rafa, se você puder, por favor, digitar isso daí no chat para os alunos, eu agradeço. Obrigada. Que acho que é o mesmo arquivinho que a gente tem, né? Que a gente, como fala? Que a gente disponibilizou lá para vocês. É o mesmo arquivo, tá? Então, mas vocês abrem aí, depois eu volto nisso daí. Eu quero depois, antes de mostrar ali no arquivo, eu quero primeiro... deixa eu voltar aqui só. Mostrar para vocês aqui. Vamos falar um pouquinho, entender um pouquinho sobre cada um desses comandos, depois a gente vai lá para ver na prática. Então, primeiro, vou explicar para vocês o que a gente coloca em cada uma aqui dessas especificações. Né? Então, primeiro, o comando, né, begin, figure e end, eles vão determinar o início e o fim ali do meu ambiente de imagem. Isso daí a gente já entendeu, né, que todo o ambiente dentro do LaTeX, ele vai ter, então, um começo e um fim. Aí, a primeira opção que a gente vai colocar, né, que é esse daqui, ó, begin figure, este onde, que é onde, isso significa onde eu vou colocar a minha figura no meu texto, né? Então, ela tem entre esses colchetes, né? Entre colchetes, a gente tem que colocar opções. Então, aqui as opções seriam H, que significa, a gente vai colocar a sigla H, isso significa here, em inglês, que seria aqui. Eu quero que a minha figura seja posicionada aqui no texto.
Tá, então vai falar, ué, por que você falou aquilo, professora? Mas nem sempre ele obedece. Esse é o LaTeX, ele é um pouco desobediente, tá? Então, nem sempre ela fica lá. Então, eu falo que é para ela ficar aqui, mas nem sempre ela fica lá onde eu estou pedindo. Uma outra opção seria T. Né, o símbolo T, ou a letra T, representa top. Ou seja, que ela vai posicionar a minha figura no topo da página. A outra opção seria o B, que significa bottom, ou seja, lá no fim da página que ele vai posicionar a minha figura. Também temos a opção P, que é para que a figura seja posicionada, né, em uma página apenas, com figuras e tabelas, ou então este H maiúsculo, que significa ou você coloca a minha figura aqui, ou nada está feito, né, ou não coloca. Então, caso você note, tá vendo? Ó, mesmo com essas... Então, isso daqui seria prioridades que eu vou colocar para minha figura, tá? Para minha opções lá para minha figura. O que acontece? Mesmo que a gente, né, às vezes fala, eu quero que coloque aqui e que a figura não fica posicionada naquele local, tem um símbolo que a gente coloca que é para, na verdade, é como se diz, para reforçar de que eu realmente quero que fique naquele lugar. Que então seria colocar esse ponto de exclamação, por exemplo, e este H. Então, o que a gente, num relatório mais simples, com poucas figuras, você coloca esse ponto de exclamação H, ele vai tentar colocar ali onde você, né, colocou e pronto. Quando a gente está com muitas figuras, igual eu falei, começa a ter problema, o que a gente costuma fazer? A gente começa a dar prioridade. Então, assim, ó, você pode colocar esse ponto de exclamação H, que significa eu quero que ela fique aqui, aí você coloca prioridades. Então, por exemplo, eu vou colocar um T, a próxima letra é T, depois o B, ou seja, eu quero que ela fique aqui, no centro do meu texto. Mas se não der certo, o que o LaTeX faz? Ele entende que essa é a sua segunda opção, que no meu caso eu escolhi o T, seria no topo da página. Ele tenta colocar no topo da página. Não deu certo de colocar no topo, ele vai para a sua terceira opção, que seria o B, que é o bottom. Isso, só que assim, esse monte de prioridades a gente só coloca quando tem um arquivo muito grande, tá? Em geral, nas dissertações, nas teses de doutorado, que é quando você vai ter muita figura. Se você tiver arquivos, relatórios mais simples, você não precisa colocar tantas prioridades. Você só coloca o ponto de exclamação, o H, que você reforça que a sua figura fica onde você quer. O center, já falei que é, né, que é para ficar centralizada. Este comando include graphics é o responsável para inserir a figura, né? E depois a gente tem que colocar o nome da figura, né? E nele a gente vai depois indicar ali, voltando aqui, ó, include graphics, né? Então tem a dimensão aqui, isso daí a gente vai ver, e o nome da figura, ponto extensão. O nome, a gente que dá o nome que quer para a figura, e toda figura vai ter, então, uma extensão. Que tipo de extensão, né? Então, assim, não há necessidade de indicar a extensão do arquivo, ou a gente vai usar uma figura que é JPG, PNG, tem muitas figuras que a gente faz, principalmente para quem usa como é, Bia, Rafa, que a gente usa, esqueci. Quando não é o Windows, esqueci o nome agora. Como o Ubuntu. iOS? Não, como que chama mesmo? Espera aí, ou a gente Tem usa o Linux. Linux, isso, esqueci a palavra. No Linux, principalmente, tem uns programas que a gente usa, né? E aí as figuras a gente faz lá naqueles programas que eles já geram umas figuras em EPS. Então é muito comum a gente ter essas figuras na extensão EPS. Claro que no Windows também tem, mas em geral, mais quem usa o Linux que já gera as figuras nessa extensão. Então, se a minha figura né, então ela estiver apenas num formato, então ele fala assim, se houverem figuras em mais de um formato com o mesmo nome, o LaTeX escolherá a que for mais conveniente. Na verdade, ele fala que a gente nem é obrigado por essa extensão do arquivo. Eu, toda vez, gosto de colocar a extensão, porque ele vai lá e pega a figura certinho, porque você pode ter a mesma figura, né, assim, sei lá, pode ser uma figura domínio.jpg, domínio.ps, domínio.pdf, e aí ele pode ficar um pouco confuso. Então, eu gosto sempre de colocar a extensão da figura para ele entender realmente qual que é a extensão que eu quero que ele use. Dentro lá daquele, aqui, ó, desse Include Graphics, tem essa dimensão entre colchetes. Então, que tipo de dimensão, né, que a gente vai colocar a figura? Então, é o seguinte, a gente vai ter, ele fala aqui, né, possíveis opções para esse parâmetro.
que então, qual que é? O primeiro vai ser esse daqui, que chama width, né, que significa a largura da minha figura, e aí a gente coloca ou centímetro ou milímetro, enfim, que em geral a gente usa mais. Depois a gente vai usar esse daqui, que é o height, né, então que ele vai definir a altura da minha figura, ou simplesmente a gente usa esse scale. Eu gosto mais de usar o scale, mas nem sempre dá certo, tá? Assim, então, às vezes, a gente é obrigado a usar esses dois para definir largura e altura. O scale, ele faz o seguinte: você tem uma figura, você colocou dentro, né? Assim, eu tenho uma figura de domínio, coloquei no meu arquivo. Eu vou e peço, eu coloco o que ele faz, tá vendo? Ó, ele redimensiona a minha figura por um fator de escala. E aí, por exemplo, eu coloco assim, tá vendo? Meio significa que ele vai reduzir essa sua figura à metade, 2 ele vai duplicar aquela figura. Então, o que acontece? As figuras, geralmente a gente faz assim, eu coloco scale igual, por exemplo, né, a 0,7, ele vai fazer 0,7, então ali daquela figura. Só que, será que tá bom, tá ruim? A figura realmente é teste, então você vai pôr 0,7. Ai, não, tá muito pequenininha, você vai e põe 1. Ah, tá bom. Não, então eu vou pôr 1,2, 1,3. Até porque você vai ver que esse tamanho da figura, dependendo se você quer que ela, né? Se você aumenta muito, ela vai para outra página, se você quer que ela fique naquela página. Então, esse tipo de coisa a gente vai tentando mesmo, é por tentativa e erro. Você vai vendo conforme você quer e que fique melhor ali no seu arquivo, tá? E tem o parâmetro angle também, que significa que ele vai rotacionar a figura em graus no sentido anti-horário. O que acontece? Às vezes a gente tem uma figura, mas na hora que você vai colocar ali, às vezes a figura está, sei lá, está virada, e você tem que colocar um ângulo para ela ficar certinha, né? Dependendo de o que você tem. Tem este comando também que é /legend, que ele vai adicionar uma legenda à nossa figura. Esse comando ele não é necessário, tá vendo? Mas ele é altamente recomendado que cada figura tenha uma breve legenda descritiva. Eu, particularmente, nunca usei esse comando, não uso legenda, assim, este comando de legenda. O que eu uso? Na verdade, quando eu faço uma figura... você faz figura sem legenda? Não, não necessariamente. Todas as minhas figuras, em geral, têm legenda. Só que eu já coloco a legenda na figura. No arquivo de figura, de repente, vocês vão lá, gera no MATLAB, a figura já tem a legenda, sabe? Gera lá, coloca certinho. O meu arquivo de figura já tem legenda, já tem tudo, né? Do jeito que a gente quer que coloque, quem é o X, enfim, quem é o Y, tá tudo certinho lá. Com os eixos. Então, aquele meu arquivo figura. Então, eu não uso isso, mas tem essa opção também para quem quer colocar. Aí ele fala, se esse comando, né, for colocado após o comando include graphics, ela vai ser inserida logo abaixo da figura. Caso isso seja colocado antes, a legenda aparece acima da figura. Então, depende de onde vocês querem que apareça. O comando label, né, a gente vai definir o rótulo, já expliquei, e depois a gente usa o ref, na verdade, /ref rótulo, que é para referenciar a figura, tá? Então, note que esses comandos são usados para o tipo de ambiente, né? Portanto, aí o que ele fala? Ó, a mesma coisa você usa para equação, você usa para tabela, você usa para figura, ou seja, você vai ter um label, que vai ser um nome de equação, um label, que é um nome de tabela, um label, que é um nome de figura. O LaTeX, ele nos aconselha, né? Ele fala assim, então, o que você faz? Você, na hora de criar esse label, que é o nome, né, da sua figura ou da sua equação, ele fala para você fazer assim, ó, então, é uma equação? Então, você faz EQ, o nome da equação. É uma figura? Você faz FIG, o nome da sua figura. É para, na verdade, ficar um documento organizado. Eu também, então, assim, eu sempre estou explicando o que tem e o que eu faço na prática. Na prática, eu não faço isso, não. Eu só coloco os nomes, porque pelos nomes, mais ou menos, eu já, assim, já sei do que se trata das minhas coisas, então eu já sei se é nome de equação, se é nome de figura, se é nome de tabela. Mas quando eu olho isso, eu acho assim, o documento vai ficar bem mais organizado. Então, acho que vocês que estão iniciando, né, que não tem nenhum vício, porque quem já usa há muito tempo já tem uns vícios que às vezes nem são bons, talvez fosse interessante vocês acostumarem a usar desse jeito, tá? Quando é equação, quando é tabela, figura, porque fica mais fácil na hora de chamar. Eu acho que tem menos problema. Aí, então, vamos para um primeiro exemplo. Como é que a gente vai pôr? Então, aqui nós temos o logo do Smart, né? Então, a primeira figurinha que a gente vai inserir. Então, aqui estão os comandos, e aí eu vou lá aqui no arquivinho mostrar para vocês. Então, vamos ver aqui, ó. Vamos inserir figura, né? Então, quando a gente insere aqui a figura,
Como é que é o comando que a gente usa, tá vendo? Então, é begin figure, né? Então, coloquei esse ponto de exclamação H. O century, o include graphics, então, tá vendo? A escala é 04, eu coloquei aqui 04, e o nome da figura, ponto, a extensão é PNG. Observa que essa figura, olha aqui, ó, essa figura tem que estar no meu arquivo. Se ele não tiver aqui, no arquivo que eu estou rodando, ele vai dar erro no meu, aqui na compilação do arquivo no LaTeX. Todas as suas figuras têm que estar aqui. O Rafael falou no primeiro dia que é o seguinte, então aqui a gente só tem uma figurinha, né? Quando você tem muitas figuras, é interessante você criar uma pasta, por exemplo, chamada, você vem aqui, ó, New Folder, chama uma pasta chamada Figuras, né? Por exemplo, você coloca todas as figuras lá dentro, e aí só que aí na hora de chamar aqui a figura, né, o nome da figura, ao invés de ser só smart.png, você tem que vir colocar figuras, aí barra, né, para ele entender que está dentro da pasta figuras, barra smart.png, que aí ele entende que está dentro da figura, está dentro da pasta lá figuras, tá? O caption é a legenda, tá vendo? Então eu chamei de logo do Smart. E o label tá assim, ó, tá vendo? Que é o nome, que o rótulo é FIG, Smart. E embaixo, por exemplo, nós vamos chamar, ó, a figura, que está essa figura aqui, foi adicionada com os comandos acima. Então eu vou compilar e vou encontrar ela aqui no texto, né? Então, onde está essa nossa figura? Tá vendo? A figura foi inserida aqui. Deixa eu tentar. Tá bom assim? Deixa eu fazer assim. Eu vou tentar aumentar mais para vocês verem. Então, aqui está a nossa figura. Nós inserimos essa figura e olha como ele gerou isso sozinho. Ó. Esse figura 1, ele gerou sozinho. Foi a primeira figura que apareceu no nosso arquivo, por isso que ele chamou de figura 1. E quando eu chamo no texto, ó, ele fala a figura, ele, tá vendo? Como essa figura é 1, ele veio e colocou 1 foi adicionado com os comandos acima. Então, observa que a figura, ela tem uma, né, essa figura smart.png, ela tem um tamanho e eu pedi para fazer uma escala de 0.4. Vamos tentar fazer assim, ó, agora eu quero fazer 0.7. Então eu quero, na verdade, aumentar um pouco minha figura. Aí, ó, tá vendo? Agora ela tá maior. Ah, eu quero ela, assim, eu tô lá num lugar que eu quero ela bem pequenininha, né? Dependendo onde eu vou inserir isso, esse logo. Então, tá vendo? A gente mexe aqui, você vai só mexendo na escala e coloca a figura da forma que você queira, tá? Então, isso daqui, vou deixar ela com 0.5, por exemplo. A gente mexe aqui, então vou e coloco, certo? Aqui a figura. Não tem muita, assim, muito... Os comandos, né, básicos são esses, a gente tem que entender como aqui eu pedi para ela aparecer aqui, ó, ele respeitou, né? Tinha inserindo figuras, ele colocou a figura no lugar que eu queria e deu tudo certo. Depois, então, continuando o nosso arquivo, se alguém tiver alguma dúvida, só interromper. Então, vamos ver aqui o próximo. Ele fala assim, uma sequência de numeração, na verdade. Note que no exemplo anterior, a figura foi identificada como figura 1. E foi o LaTeX que fez automático. Vocês vão ver que a próxima figura do arquivo vai ser 2, 3, 4. Mas ele fala que esse número também pode aparecer associado à seção na qual a imagem está inserida. Então, para a gente, né, para que aconteça isso, a gente tem que colocar este comando, que seria number writing aqui, né? Figure section. O que acontece? Isso seria mais ou menos como aparece nos livros de matemática lá. Então, lembra quando você tem lá, você está numa seção 2, que seria limites de funções de várias variáveis. Aí aparece figura 2.1, figura 2.2, figura 2.3. E assim por diante, tá? Então é isso que a gente vai fazendo. O André fez uma pergunta aqui, se é padrão o texto ficar na frente da figura ou se existe a possibilidade de deixar a figura 1 e o texto abaixo. Não, que eu saiba, o default do LaTeX, você deixa sempre tá vendo? Do jeito que tá aqui, ó. Figura 1, logo do Smart. Se eu quiser que escreva na outra linha, eu imagino que eu tenha que... nunca testei, André, não sei como que eu posso fazer aqui. Ou eu coloco na linha de baixo, assim, não, na linha de baixo não. Se você quer que ele saia para outra linha, não sei que comando tem que fazer. Será que se eu der um caption, line break, será que funciona aqui? O que ele faz? Ó, não faz nada. Ele não, eu acho que aqui ele vai fazer sempre na frente. Até porque, quando você chama o
né? O caption da figura, ele tem que estar sempre na frente da figura, né? É um pouco estranho você fazer figura 1 e querer escrever o texto abaixo disso. O que acontece é o seguinte, quando ele é muito grande, realmente aí ele vai para a linha de baixo, tá? Mas aí ele faz automático. E vocês veem que ele está centralizado realmente aqui no texto, né? Que eu usei o comando centering. Então, eu acho que é isso. Não, assim, eu desconheço de ficar abaixo, tá? Eu sempre vejo ele, na verdade, na frente mesmo. Então, a gente pode, se você quiser referenciado a uma seção, isso daqui também é importante quando você tem um documento muito grande. Se for um relatório com não com muitas páginas, eu acho que também não sei se precisa usar isso. Aí aqui, então, é um outro exemplo, né? Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos uma primeira sessão, ele fala, né, ó, este conteúdo é da primeira sessão, tem uma segunda sessão. Aí aqui, ó, do jeito que ele falou. A figura 2.1 foi adicionada com os comandos ao lado. Então, a gente coloca aqui, ao invés de ficar figura 1, ficou figura 2.1. E eu queria chamar a atenção que aí, para este caso, tá vendo que a figura tá assim, eu coloquei a escala é 0,2, e eu coloquei aqui um ângulo aqui de 45 graus. Lembra que ela está sempre girando no sentido anti-horário. Então, a figura, né, no normal ela estava certinha, ela, então, girou 45 graus aqui no sentido anti-horário, por isso que ela ficou dessa forma. Então, a gente também já usou, eu usei scale, né, igual 0,2, vírgula, e o ângulo igual a 45 graus, né, que seria graus aqui o ângulo. Uma outra coisa em inglês, como no LaTeX tudo é em inglês, essas escalas, mesmo os comandos que o Rafael, a Bia explicaram anteriormente, você tem que usar sempre, os decimais são dados por pontos, tá? Então tem que ser 0,2, 0,5, menos 0,3, tá? Se colocar vírgula aqui nos decimais, ele não entende. Então, só que nem sempre a gente quer usar só uma figura. Então, por exemplo, eu também queria colocar uma figura do lado da outra, né? Então, como é que a gente faz isso? Então, da mesma forma que, né, que eu precisei usar um pacote para inserir uma figura, aqui, para inserir várias figuras, né, uma do lado da outra, uma embaixo da outra, mas sendo tudo parte de uma mesma figura, e esse nome a gente chama de subfigura, como se fosse uma subfigura, a gente tem que, então, usar esse comando subfigure, que, então, a gente também tem que carregar lá no preâmbulo do nosso arquivo o pacote subfigure. Então, a gente tem que usar esse use package subfigure, e lá em cima, então, a gente coloca isso, tá? Então, a gente usa o pacote, e como é que você faz para chamar ou para escrever a figura? Enfim, para escrever a figura é o seguinte, a gente vai abrir o ambiente figura, tá vendo? Como um begin figure e um end figure. Eu abro e fecho esse ambiente. Tá vendo? Eu vou usar os mesmos comandos da figura. Então, onde eu vou colocar essa figura, a gente vai colocar aqui a prioridade. Só que observa que a gente vai chamar esses subfigure. Que então, aqui eu vou ter umas legendas, tá vendo? Eu coloquei legenda 1, e aí, o que acontece? Eu coloquei um label rótulo 1. Eu já coloquei o label da figura 1, dessa subfigura 1. E aí, a gente coloca, né? Include graphics, eu vou incluir a minha figura, tem a dimensão, o nome dessa figura 1. Só que, então, tá vendo? Eu vou adicionar uma outra figura do lado. Então, você vem com esse subfigure aqui e você vai fazer a mesma coisa. Você coloca uma legenda, você vai dar um outro nome para essa subfigura 2, você vai incluir sua figura 2, né? E aí ela tem um caption aqui todo da legenda da figura, eu vou te mostrar o que significa isso. E aí depois, então, né, o label, que é o nome da nossa figura. Vamos olhar aqui para ver como que na prática fica isso. É como se a gente estivesse colocando aqui, ó, observa, ó, figura 1. Um exemplo de figuras lado a lado. Só que, tá vendo? Aqui a gente tem uma figura que a gente chamaria de A e uma de B. Então, você poderia ter uma figura A, B, C, D, tá vendo? Então, como é que a gente coloca? Para ser inserida figuras dessa forma, tem que ser, então, através do comando / subfigure. E aí, o que está escrito como legenda 1 aqui, observa que esse A e esse B ele fez sozinho, foi o LaTeX que fez, esse legenda 1 é o nome que você quer dar aqui, né? Então, sei lá, eu poderia colocar logo do Smart pequeno no letra B, logo do Smart grande, tá? Assim, você escreve o que você quiser. E tem um rótulo para minha figura, que é o geral, que é a figura 1. Porque você tem uma figura, no texto você pode escrever
figura 1A, figura 1B, né? Como se fosse isso. Então, você vai ter referências para essas figuras. Então, na hora de inserir através desse comando subfigure, você escreve essa legenda 1 para ver o que vai aparecer aqui nesse, né, na letrinha A. Nós temos, então, esse label, que é o rótulo que você vai, né, que você vai criar para essa figura, primeira figurinha, que é o A, que então a gente colocou este FIG SMAT 01. Observa que o rótulo da segunda ali vai ser SMAT 02, e eu tenho, né, se eu quiser, eu posso colocar um label aqui, que seria esse daqui, o label que é da figura SMAT, né? Então, que é a minha FIG SMAT. Essa daqui é a que vai chamar a figura 1. E quando você... essa figura, tá vendo? Eu não fiz por escala, eu fiz, então, por largura e altura. Então, eu chamei 2,5 centímetros, tá vendo? De largura, 2 centímetros de altura na primeira. A segunda, observa que a largura é a mesma. O que eu mudei? Só a altura, né? Fiz o dobro ali, ó. Coloquei 4 centímetros. Então, por isso que uma tá menor, a outra tá maior. Então, a gente pode fazer, né, várias figuras dessa forma. Só que, ó, a quantidade de figuras, ela não vai se limitar a 2, a gente pode fazer o tanto que a gente quiser. E aí ele fala, é possível adicionar espaço entre uma figura e outra, colocando esse comando quad, ou então, né, entre 2 comandos subfigure. Ainda a gente pode utilizar esse comando de 2 barras para adicionar imagens abaixo uma da outra. A gente também pode colocar uma figura A, B, C, D. Quando as figuras são grandes, né, então, em geral, a gente consegue colocar 4 figuras, então uma ao lado da uma, 2 aqui numa linha, depois você embaixo coloca mais 2. E então ele fala, caso as figuras estejam em uma pasta chamada figura, então na hora de referenciar, tá vendo aquilo que eu falei? Você coloca o comando figuras, uma barrinha, nome da figura e a extensão, assim que a gente chama nos arquivos. Vamos vir aqui olhar na prática. Aqui, ó, vou mostrar no PDF para vocês. A gente tem eu tenho a gente colocou aqui, né, ó. Ixi. Como fala aqui, ó, eu tenho um exemplo para vocês de 4 figuras, tá vendo? Então, eu tenho 4 figuras uma ao lado da outra, e eu tenho aqui, né, ó, um exemplo de figura composta que a gente colocou. E observa que esse arquivo, tá vendo? Eu tenho uma figura aqui em cima, no PDF, e depois a outra tá lá embaixo. Observa que ele tá aqui, eu coloquei barra begin figure e o bottom, este bottom, né? Então, tem aqui esse B e este ponto de exclamação. Eu sempre gosto de colocar o ponto de exclamação primeiro aqui. Então, eu coloco esse ponto de exclamação, B, tá vendo? Não vai fazer diferença. Só que olha onde ele colocou minha figura, tá vendo? Lá embaixo. Aqui embaixo. Vamos trocar por H para ver se ela vai fazer bem embaixo ali da outra, ou se ela vai manter ou não. Ah lá. Quando eu coloquei H, ela escreveu bem, tá vendo? Ó, em seguida da que estava aqui em cima. Só que como eu tinha colocado H, então o que eu falei para vocês, eu posso dar prioridade. Posso colocar H, B, T. Ou seja, primeiro eu quero que seja aqui, depois na parte de baixo da folha, ou então, né, na parte de cima. Ele respeitou essa daqui. Mas eu vou deixar aqui como um exemplo para vocês. Vou deixar o B só para vocês verem que ela fica lá embaixo mesmo, está respeitando aquilo que eu pedi. Né? Então, está aqui embaixo. Aí, deixa eu diminuir só um pouquinho para aparecer as 4 figuras. Aqui, então, a gente está vendo, ó, temos vários exemplos. Tá vendo? Segue a mesma coisa. Você coloca o center em uma vez, que vai centralizar a figura, e você vai ter, então, se eu tenho 4 figuras, eu vou ter 4 subfigure, né? Que é o que a gente tem aqui. Cada figura vai ter uma legenda, tá vendo? Então, vai ter um A, B, C, D, e cada uma você pode escrever o textinho que você quiser. E aqui eu aproveitei já para fazer variações. Então, eu coloquei larguras e alturas diferentes. Então, observa que uma eu mudei, coloquei até o ângulo de 45 graus. Ah, não, ó. A primeira eu coloquei largura e altura. A segunda eu coloquei escala. Tá vendo aqui, ó, com um ângulo de 45 graus. Para vocês verem que eu posso colocar do jeito que eu quiser esses comandos aqui, tá? Da dimensão da minha figura. E todas elas, né, com a extensão .png no final. Então, isso daqui, depois que você aprendeu um comando, como escreve um, você, né, vai saber como escreve os outros. Então, observa que você abriu aqui, usou a chavinha, abriu, colocou. E aí, o que a gente está usando? Ó, entre uma figura e outra, eu estou usando o comando /quad,
que eu estou dando um espacinho entre essas figuras aqui, tá? Ó, então, entre um subfigure e outro, a gente usa o quad, e depois eu tenho um label da minha figura, que é da figura, né? Ó, tá vendo? Figura 2, que ele chama aqui, exemplo de várias figuras lado a lado, que é, então, o nome, né? Ou o caption, que a gente chama, da minha figura. Então, é assim que a gente vai colocar as figuras, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Então, vocês vão ter exemplo no arquivo ali que vocês podem testar, fazer a de vocês. E se ninguém tiver dúvida, então eu vou passar. Se tiverem dúvida, só falar. Então, para como que a gente vai adicionar tabelas agora no LaTeX também, tá? Então, do mesmo jeito que a gente inseriu figura, eu vou inserir tabela de que forma? Bom, mais uma vez, eu estou usando, né? Vai ser uma outra coisa dentro do LaTeX, é um outro ambiente que a gente vai usar. E ele fala assim que a gente pode usar os ambientes este tabular ou table. Né? Este tabular ele fala que para a organização das tabelas e o table trata como um corpo flutuante. Então, como é que a gente vai fazer uma tabela? Foi, acho que ontem, que a Bia falou um pouquinho de... O que foi mesmo que você já colocou? Eu esqueci agora o que a gente estava fazendo lá, que a gente já disse isso, né? Como que era? Acho que era o alinhamento. As matrizes, verdade. Matriz e sistema, que tem... Olha, minha cabeça não está muito boa, ainda bem que vocês estão bons aí. Que a gente usava isso, né? Então, assim, que ela falava de colunas. Porque eu estava lembrando o que era coluna ontem, eram as matrizes, tá certo? Os sistemas. Então, que a gente vai, né? Falando se fica direito, se fica esquerda, se fica alinhado, ou, desculpa, centralizado, e como é que a gente vai fazer isso? Então, dentro então, do ambiente tabular, como é que a gente cria tabelas? Então, do mesmo jeito, é um begin e um end, né? Então, tem um barra begin, barra end, e o ambiente se chama tabular. E aqui nós vamos ter especificações. Então, o que esse parâmetro especificações, né? Ele vai determinar o design ou o modelo das colunas da nossa tabela. Como que a gente quer que faça essa tabela? Então, ó, ela deve conter uma entrada para cada uma das colunas da tabela, da esquerda para a direita, é sempre assim que a gente vai escrever, determinando o alinhamento, espaçamento e bordas dessas colunas. Aí eu vou falar para vocês, fazer uma tabela como fala, no Excel, é muito mais fácil do que fazer uma tabela no LaTeX. Depois, com o tempo que você usa, que você vai ficar, como fala, tá ótimo. Vocês vão ter um exemplo aqui, vocês vão conseguir. Mas sabe aquelas tabelas que a gente faz lá no Excel, que tem uma borda mais grossa aqui, tem uma borda mais grossa ali, tem não sei o quê. Aqueles recursos, né, assim, mais visuais e mais, como fala, elaborados aqui, você consegue fazer? Consegue, não sei se todos iguais, mas eles vão dar muito mais trabalho. Mas uma tabela simples ou uma tabela, né, bonitinha aqui, a gente consegue fazer também. E como é que é, então? Começa assim, com esse begin tabular, e a primeira coisa que eu vou especificar, tá vendo? São isso daqui. Essa barrinha vertical que a gente usa aqui, elas vão ser as colunas mesmo da nossa tabela. Então, observe que eu escrevi assim, ó. Né, eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6 barrinhas verticais, significa que eu vou ter o quê, então? 5 colunas na minha tabela. E o que está dentro ali, aquele L, C, R? Isso a gente já aprendeu ontem. O L é left, o C é center e o R é de right. Significa que isso daí vai ser o quê? Vai ser o alinhamento do texto do texto escrito em cada coluna. Então, na minha primeira coluna, o texto vai estar, né, na esquerda, que é o left. Nas 3 colunas do meio, meu texto vai estar centralizado. E na última coluna, o meu texto vai estar à direita. Tá? É isso que está dizendo. Eu tô pedindo para o LaTeX fazer isso. Então, aqui, a gente já sabe o que significa essas letras, né? Já falei. As barrinhas verticais, né? Elas separando, então, fazem as linhas, ou seja, as bordas verticais da minha tabela. Então, aquelas barras, né, verticais são as bordas das tabelas. E como é que vai ser feita as linhas da tabela? A linha, elas vão ser feitas por um comando chamado barra hline, tá? Então, isso significa que a gente faz linhas horizontais, né? Então, vai fazer linhas na tabela. Quando eu repito várias vezes, né, os mesmos comandos de barra, essa barrinha
vertical e esse comando da H-line, ele vai formando várias linhas, então. Tem este comando que ele chama /cline, que vai da coluna I até a coluna J, significa que ele faz linhas horizontais apenas entre as colunas I e J. Tem este comando multicolumn também, que ele vai combinar as várias colunas em um único novo espaço. Num vai ser a quantidade de células a ser mesclada, tá vendo? Col vai ser, né, a coluna, ele especifica o tipo de alinhamento, na parte aqui do texto vai ser o texto que aparecerá na nova célula. O Ezinho divide os elementos de cada linha, e essas duas barrinhas, né, vai indicar o início de uma nova linha na tabela. Ai, muito difícil. Quando a gente lê isso, eu acho muita coisa, né? Mas vamos, como fala, vamos olhar o que eu gosto. Eu gosto de mostrar a tabela e explicar para vocês que comando faz o quê. Quando eu olho isso daqui, eu acho que é muito, né? Tá tudo muito difícil. Pronto, aí agora. Agora sim. Agora eu vejo essa tabela e vou mostrar para vocês o que está fazendo cada aqueles comandos que eu mostrei na página anterior, a gente vai entendendo como vai ser feito. Bom, primeira coisa, begin tabular, né? Então, vou abrir um ambiente de tabela. Observa aqui que eu pedi para fazer 1, 2, 3, 4, 5 linhas verticais. Então, ele começou 1, 2, 3, 4, 5 linhas verticais, tá vendo? Que é essas barrinhas barrinha vertical que está fazendo. O primeiro significa o alinhamento do texto está à esquerda. Ok, aqui, ó. O alinhamento do texto da primeira coluna está à esquerda. Os outros textos é para ser escrito tudo centralizado. Então, tá tudo certo. Ótimo. Linha de baixo, H-line. H-line significa que eu quero que coloque uma linha, né? Então, uma nova linha aí embaixo da minha tabela. Então, é o que ele fez aqui. O que acontece? Aí, ele fez esse multicolumn. Multicolumn, não, desculpa. A H-line é a primeira linha aqui de cima, viu, gente? Estou aqui em cima ainda, né? Aí, o multicolumn significa que você vai pegar as suas 4 colunas que você tem, significa que a gente vai mesclar as 4 colunas. É isso que ele faz. Ele fala, bom, mescla as 4 colunas que eu tenho, faça elas, né? Escreva o texto centralizado e o texto que eu quero que tenha dentro chama notas matemáticas. Então, é o que ele está fazendo. Ele está aquilo que a gente faz lá no Word, enfim, ou no Excel, quando você vai fazer uma tabela, você está mesclando as colunas que você tem. Então, é isso que a gente vai fazer com este comando multicolumn. Quando você faz essas duas barrinhas invertidas, significa que a gente pula a linha. Quando eu vou para uma nova linha, quando eu vou para uma nova linha, ele faz o H-line, que é fiz a nova linha aqui de baixo, fechei esse notas matemáticas. Só que o que acontece? Depois eu também tenho aqui, né? Uma outra H-line, que é essa nova linha que eu comecei. Aí eu falo, bom, agora eu começo com as colunas. Eu quero que a primeira coluna, né, esteja escrita ali, alunos, prova 1, prova 2 e média. Aí é fazer igual a gente fez com sistema e matrizes, lembra? Aí a gente separa, né, cada um deles por E comercial, cada coluna é separado por E comercial. Você coloca esse barra invertida depois de cada linha, que significa que você vai começar uma outra linha, né? Então, você preencheu a primeira linha, você põe essas duas barrinhas, porque você vai para outra. E sempre estou começando com H-line, por quê? Porque você vai fazer uma linha, a hora que você preencheu uma linha inteira, você quer que ele faça essa linha, né? Essa linha contínua é o meu H-line. Então, é assim que a gente forma uma tabela. E no final, você coloca, então, fecha com H-line também, para fechar a tabela. E fecha o ambiente com o ente tabular. É assim que a gente vai, então, montar a tabela toda, tá? Então, assim, acho que quando eu olho para a tabela e mostro o comando, fica mais fácil para a gente fazer. Depois eu vou fazer lá no LaTeX, mas acho que eu vou primeiro mostrar aqui um outro exemplo para vocês, aí a gente vai e olha tudo lá, tá? Deixa eu só, então, mostrar aqui já para vocês. Então, e esse ambiente table? Uma tabela, ele fala, ela pode flutuar, né, no texto. Quando eu falo flutuar, é aquilo que eu falei assim, ele observa, o LaTeX entende como um objeto flutuante, que é a figura, é a tabela, por isso que ele vai colocando em qualquer lugar, como se fosse isso. Então, ou seja, né, pode deixar que o LaTeX calcule o melhor local para a sua visualização. Mas com a mesma coisa que a gente fez com a figura, a gente pode fazer com a tabela. Então, tá vendo que eu posso colocar
antes daquele begin end tabular, a gente pode colocar um barra begin table, que eu estou criando um ambiente de tabela, e quando eu coloco aqui, né, esse colchete com H, significa assim, estou dizendo para o LaTeX, insira a minha tabela aqui, neste lugar do texto. Então, a gente também pode fazer isso. Eu, em geral, uso desse jeito, com begin table, depois begin tabular, porque ele, na verdade, ele obedece mais, né, onde você quer que coloque as suas coisas. Então, é a mesma coisa, e depois do begin tabular, você faz a mesma coisa que você, né, fez anteriormente. Então, ele fala que aqui, né, neste caso, a minha tabela, quando você faz isso, né, com este begin end table, ela pode ter uma legenda, né, que ela vai ser definida por um caption também, porque, em geral, as tabelas também têm um nome, né, e é o seguinte, em figura, as legendas, né, da figura, ela sempre aparece abaixo da figura. Então, como a gente viu lá, figura 1, sei lá, as figuras estão, né, lado a lado, exemplo de figuras lado a lado. Tabela, em geral, os captions da tabela, eles são escritos lá em cima da tabela, né, segundo as normas que a gente conhece. Então, eles estão escritos em cima da tabela. A marca, então, para futuras referências, que também no meu texto vai ser por, né, você coloca um label, ou seja, você dá um rótulo para essa tabela também, que é o nome, porque no texto eu vou colocar a tabela 2 representa simulações, né, com um problema, tal, tal e tal. Então, a gente especifica isso. Então, assim como nas figuras, a gente também pode ordenar as tabelas de acordo com a seção, usando esse comando, onde a gente usou lá, né, aquele number widgeting lá, whiting, figure, né, section, aqui você vai usar table section. Então, um exemplo disso daqui, então, tá vendo, ó, tabela 1, o caption dela, comparação entre os métodos numéricos, tá vendo que é sempre em cima da tabela. Aqui, tá vendo, ó, a gente fez, então, um begin table, eu estou usando, então, pedindo para a tabela ficar aqui, quando eu faço, né, este comando com H. E aí o resto é tudo igual, tá vendo, ó? Caption, comparação entre os métodos numéricos, estou colocando, né, o que eu quero aqui, que vem aqui em cima. Dou o label, o rótulo da minha tabela, ela chamou tabela 4. E aí o resto depois é tudo igual. Observa que aqui, ó, quando a gente chamou begin tabular, eu não coloquei, essa minha tabela ela não tem nenhuma linha vertical, né? E aí tá vendo que aqui eu só coloquei aqui, ó, begin tabular. Nós não colocamos aquelas barras verticais, tá vendo? Eu só coloquei, vou ter 1, 2, 3, 4, 5 colunas. Observa que eu só coloquei aqui como que vai ficar o meu texto, né? À esquerda, depois o resto, o primeiro vai ser esquerdo, o resto tudo centralizado, né? E aí eu coloquei esse multicolumn, ou seja, né, ó, tá vendo? Primeiro eu quero que esse método 1, né, tenha duas, tá vendo? Tenha duas coluninhas, né? Primeiro a gente escreveu a malha, mas depois eu tenho aqui, ó, essas duas coluninhas no método 1, depois duas coluninhas no método 2. Então, aqui a gente usou isso, né? Com os comandos multicolumn, então, e são todos centralizados, e a gente escreveu, então, vai ser iterações tempo. Observa que eu coloquei aqui esse comando cline, né, que é do 2 ao 5, que é das colunas que a gente está usando. Então, as linhas que eu vou gerando. Então, esses comandos, na verdade, e aí depois vai fazer tudo como sistema. Eu vou colocar lá no LaTeX para a gente entender melhor, quer ver? Então, aqui a gente está criando tabelas. Vou compilar aqui. Tá vendo? Então, a primeira tabela, né? Tá. Deixa eu achar ela aqui. Tá aqui, ó. O primeiro exemplo, né? Tá assim. A minha tabela. Deixa eu ver, ó. Observa que a tabela, ela tá escrita aqui, né? Desse jeito. Eu ia falar, ó, eu nem gosto muito de escrito. Será que se eu for ali colocar, vai dar erro? Vendo? Ó, quando eu uso esse begin tabular desse jeito, será que vai dar erro? Olha lá, ele deu um erro, tá vendo? Ó, que eu queria que a tabela ficasse centralizada. Para a tabela centralizar, ó, ele não entende. Eu tenho que colocar num ambiente de tabela mesmo. Então, ele deu um erro aqui. Então, aqui eu só tenho a minha tabela mesmo, tá vendo? Depois, eu teria que colocar um begin table, aí eu centralizo, como eu fiz aqui nesse exemplo de baixo, ó, que tá aqui, né? Que ela ficou bonitinha aqui. O que a gente faz, tá vendo? Então, aqui, ó, né? Todas essas pular linha, quer ver? Eu vou apagar aqui esse comando H-line. Então, só que ao invés de apagar, ó, se eu colocar esse símbolo de porcentagem, significa que ele não vai ler, né? Então, vou pôr ele assim só para vocês verem. Então, o que vai acontecer?
Nessa linha, quando eu faço isso, ó, faltou uma linha para fechar minha tabela aqui embaixo. Então, estou entendendo, para vocês testarem, vocês podem, apaga um comando, mexe um, mexe outro, para ver o que cada comando faz, tá? Então, assim, a mesma coisa seria que, aí eu podia falar, nessa tabela aqui que a gente fez desse exemplo 2, por exemplo, eu queria que ela tivesse pelo menos uma linha vertical em si, sabe, no começo e no fim da tabela. Deixa eu achar essa barra que eu tô aqui. Uma aqui no início e outra no fim. Então, por exemplo, vamos adicionar aí. Aí vocês vão ver que na prática, mas não foi tudo. Eu tenho que colocar, não sei porque eu não, acho que do jeito que eu coloquei, faltou ali, em cima. Porque ela não está fechada toda aqui também, né, ó, do jeito que está escrito aqui. Então, não teria que fazer diferente. Acho que eu fiz no lugar errado? Peraí. Ctrl Z. Então, professor, eu que estou alterando aqui, ó. Você está alterando. Onde eu tô aí, ó, no vermelhinho. Tá. Você que colocou aí? Então, coloca, sabe? Eu queria mostrar assim, se eu quiser, eu fecho ali. Então, na verdade, assim, esses comandos, né, servem para vocês. A gente vai dar um exemplo aqui, então, para vocês entenderem esse multicolumn também, que você tá, quantas colunas você está mesclando, né? Que nem o método 1. Eu quero ali 2 colunas, então seria o iterações, tempo. Aí eu quero mesclar aquelas 2 coluninhas. Então, a gente começa, você pode brincar da forma que você quiser, na verdade, assim, para fazer tabela. Acabou, Rafa? Você fez? Sim, já. Pode recompilar. Compilar. Aí, agora ficou certo do jeito que eu queria ali. Que eu queria fechar a tabela toda, né? Então, tá vendo? Ó, a gente pode brincar, fazer da forma que quiser, basta entender os comandos aqui do LaTeX, não tem muito. E assim, aí vai ter várias formas, tá? De fazer... Ó, tá vendo que eu coloco aqui, ó, eu tenho 8 pessoas nesse arquivo, né? A gente vê todo mundo. Aí eu tenho aqui, ó, essa pessoa, não sei quem é, que acho que não aparece o nome, né? Tá pelo e-mail. E então ele tá vendo, ó, abfb.silva aí, tá vendo? Ele tá aqui. Então, aqui tá o Rafael, tá vendo? Ó, que ele estava editando o meu arquivo. Vocês veem que ele editou o arquivo, né? E a gente viu aqui, eu compilei na hora. Então, aquilo que é interessante que eu falei para vocês, basta que a gente vai. Todo mundo pode editar ao mesmo tempo, né? Assim, 2 pessoas podem editar ali ao mesmo tempo o arquivo da forma, na verdade, 2 ou até mais, né? O Rafael, 2 na hora, do jeito que a gente compartilha só pelo e-mail, mas é da outra forma que o Rafael explicou para vocês, que foi como a gente compartilhou aqui o arquivo para vocês. E aí, então, a gente entende como que faz, tá? Cria essas tabelas, então, dessa forma. Para encerrar essa parte da tabela, ó, aí a gente colocou aqui um gerador de tabela online. Então, se a gente acessar este site que está aí, depois vocês colocarem, vocês vão ver que tem um gerador de tabela online, tá vendo? Que tem isso daqui, enfim. Isso é coisa do Rafael e da Bia, tá? Eu vou ser bem sincera, porque como eu não sei de nada dessas coisas, eu aprendo tudo isso com vocês. Na aula, os alunos me explicam, professora, tem calculadora de matriz, tem calculadora de sistema, eu só aprendo com vocês, porque eu não sei nada dessas coisas. Aí, como vocês mexem tudo, né, da internet, aí, por exemplo, eles que vão achando essas coisas. Só que eu, em geral, não uso nada disso, tá? Eu vou tudo lá na raça. Mesmo quando tem que fazer uma tabela, eu uso. Só que, tá vendo, ó, como simplifica? Então, por exemplo, aqui. Eu coloquei assim, eu vou gerar essa matriz, desculpa, tabela. A gente clica aqui, ó, ele já clica, tá vendo? Ó, ele já cria tudo uma tabelinha aqui pra gente. Você vem aqui, copio, só que eu não sei, Rafa, você pode acessar, eu não sei mexer muito nisso, não, mas é falar, eu não sei, porque pelo jeito ele vai criar uma tabelinha bem simples. Eu não sei se vocês, né, se a gente mexer em um. Quer ver? Deixa eu colocar aqui. Estou vendo ali que ele já não vai ter as tabelinhas, ele não vai colocar nada. Não sei se tem um jeito da gente falar, eu quero, sabe, assim, a borda de um jeito, a borda do outro. Ele só, tá vendo? Ó, ele só criou aqui essa parte. Agora, se eu quisesse que, então, para colocar linha, né, aquelas coisas, eu teria que montar minha tabela inteira. Você sabe, Rafa? Sei. É só mexer aí, ó, nesses controles aqui de cima, né, ó. Um pouquinho para baixo aí, ó, tem, ó, como deixar
direita, peraí. centralizar. Quer que eu compartilhe a tela? Quero, acho melhor você, como eu nunca usei, isso daqui é coisa deles, então, eu falei, é que como eu não sei usar aí, eu nunca usei, eu não sei nem como, mas é interessante. Pode compartilhar, deixa eu tirar, né, a minha. Compartilha e você mostra para eles, porque os alunos gostam dessas coisas prontas, né? Ajuda. Gente, boa tarde, né? Não tinha falado com vocês ainda. Então, esse site ele é bem simples. Na realidade, é como se fosse vocês fazerem uma tabela no Excel normal. Então, por exemplo, né, aqui nessa janelinha que table, a gente seleciona o tamanho que a gente quer a nossa tabela, né? Então, se a gente quer grandona, enfim, mais fácil do que a gente acrescentar, né? Ficar acrescentando quantidade de linhas. Daqui é para acrescentar coluna, né? Inserir uma coluna à esquerda ou à direita, a mesma coisa para a linha, inserir a linha acima ou abaixo. Enfim, aí, por exemplo, eu quero que ela fique. O original dela, ela fica toda para a esquerda, né? Mas se eu quero que fique centralizada, eu só venho aqui, seleciono. Eu quero que tudo fique centralizado, então eu seleciono tudo e centralizo. Aí na hora que eu gerar, ele muda automaticamente aqui todo mundo para C. Ah, mas eu quero esse daqui, não quero ele centralizado na. Não quero ele centralizado, eu quero ele para a direita. Então, eu só seleciono ele e coloco direita. Aí na hora que eu faço, né, para gerar, ele já vai gerar automaticamente só essa coluna aqui, essa linha, né, no caso. Aliás, nem linha, né? Só essa célula para a direita. Aí eu quero colocar borda. Se eu quero colocar borda em tudo, eu seleciono tudo e venho aqui. Aí ele já coloca a borda em tudo, né? Ó, então ele colocou aqui, Entendi. ó, as barrinhas, né? E aqui ele já acrescentou também o H-Line. Ah, mas eu não quero em tudo, eu quero eu fazer. Aí tem como você vir aqui, né, ó. Esse carinha aqui, aí você tira. Você vai tirando quem você não quer que fica com borda. Ou ao contrário, né? Se ele tá vazio, né? Se ele tá limpado, aí você coloca, né? Enfim, aí tanto faz. Aí para mesclar as células, seleciona as células que você quer mesclar e vem aqui nesse carinha. Então ele já mescla automaticamente, né? Ó. Então ele coloca aqui, ó, o comandinho, né? O multicolor, né? Ah, mas eu não quero, não quero mesclar. Então aí eu volto no do lado. Aí ele volta automaticamente aqui. Aí na hora que eu coloco para gerar, ele já tira. Né? É só para facilitar, eu acho que talvez fique um pouco Ô, mais Rafa, fácil. a Carolina perguntou se dá para colocar borda colorida nesse site, dá? Eu nunca testei, mas eu acho que sim, né? Tem umas cores Tem aqui, umas então eu cores aí que eu não imagino sei que se é dê, de mas texto, né? Mas você viu que, ou seja, né? A impressão que dá, tudo que eu falei até agora não serviu para nada. Só precisava então ter mostrado o site para vocês, falar, vamos, clica aqui e já tá tudo certo. Mas poderia sim, mas eu não gosto disso, viu? Então, assim, eu tenho que entender como é que funcionam as coisas, tá vendo? Porque que vocês são mais espertos que eu. É a mesma coisa, eu vou falar, o que eu tenho um ranço, aí fico brava, é que esse negócio desse MATLAB, que vocês, como que é, Rafa, que é o negócio da barra invertida, que eu tenho um... para calcular sistema, né? Estado de sistema. Calcular sistema, que eu sempre pergunto para os alunos, como é que você calculou? Que método você usou para calcular sistema? Usei a barra invertida. Aquilo me dá um... Eu falo, como assim? Tipo, porque, né, eu tô acostumada, igual eu falei, sou raiz, implementava método numérico para fazer achar sistema, enfim, inverter matriz e tudo mais. Vocês vão lá, só me coloca aquela barra invertida, o MATLAB dá toda a resposta, né? Enfim. É quase igual a mesma história desse site da matriz. Mas é importante saber, tá? Eu acho assim também, porque a gente está aprendendo como que usa o programa, né, do LaTeX, tanto que eu nem uso essa tabela aí, eu faço tudo lá. É que depois que vocês aprenderam, né, assim, uma vez, tudo vocês podem usar. Rafa, você quer, já que você está... o Rafa, então, assim, a gente terminei a parte de figuras e tabelas, ele vai continuar a apresentação aqui hoje, que ele vai querer falar um pouquinho para vocês também sobre referências bibliográficas, que é uma coisa bem importante, que é o que todo mundo, quando for fazer um relatório de C, né, quando for fazer lá um artiguinho de congresso, sempre a gente tem que colocar a referência bibliográfica no fim do arquivo. Então, para a gente concluir o mini curso, ele vai falar rapidinho como é que a gente insere essas referências, tá, para vocês. Então, como a professora falou, falar sobre as referências bibliográficas, né, como inseri-las num documento.
é muito importante, né? Porque todo relatório que a gente faz, né, tem que ter referências bibliográficas. E no LaTeX é bem tranquilo de colocar, tá? Agora de verdade, é bem tranquilo mesmo. Primeira coisa, a gente vai utilizar o BibTeX. Para usar esse BibTeX, a gente precisa escrever um arquivo totalmente separado do documento principal. Então, a gente não mexe naquele documento, a gente não mexe naquilo tudo que a gente estava fazendo até agora. É um arquivo totalmente diferente, tá? Que eu vou mostrar para vocês um exemplo. E nesse arquivo é que vai ter os dados bibliográficos das nossas referências, tá? Só que cada arquivo que a gente coloca, né, é uma forma diferente de referenciar. Então, por exemplo, o artigo a gente tem que referenciar de uma forma, um livro a gente tem que referenciar de outro, algum material que a gente pegou na internet, né, é de outra forma. E assim vai, né? Há inúmeros materiais, então há inúmeras formas de referenciar. E no LaTeX, utilizando esse ambiente BibTeX, a gente tem que especificar qual tipo de arquivo é esse. Então, aqui tem uns 4 principais, né, que eu coloquei aqui, os 4. Assim, tem muito mais, depois eu vou mostrar para vocês, mas assim, coloquei quatro exemplos aqui, que são os artigos, o book, né, que é livro, parte de um livro, né, então a gente utiliza o in-book ou um documento técnico, que é o manual, tá? Depois eu vou mostrar para vocês aonde que vai esse tipo, onde a gente especifica esse tipo. E os principais campos que a gente tem que preencher, né, é o nome do autor, o título, o ano, a editora, né, que a gente escreve como tudo em inglês, né? Novamente, né, o LaTeX é todo em inglês, então não tem como a gente escrever editora, a gente vai escrever esse publisher. E o endereço, né, que aí geralmente coloca a cidade, o estado de publicação, o país, né, enfim. E onde que a gente coloca isso? É nesse arquivo que a gente vai chamar de arquivo, a extensão dele é .bib, tá? E nesse arquivo, ele vai conter toda essa informação das referências. Então, aqui, este exemplo, a gente tem esse tipo, aqui no tipo, aí a gente coloca se ele é artigo, a gente coloca se ele é livro, se ele é um capítulo de um livro, a gente vai especificar aqui. Por que que a gente especifica aqui? Porque dependendo da forma que a gente vai referenciar, né, dependendo do tipo do material que a gente está referenciando, na verdade, pode ser referenciado de uma forma diferente, né? A ABNT tem isso, né? Referencia livro de uma forma, referencia artigo de outra. Então, especificando aqui o tipo desse arquivo, né, dessa referência, ele já vai fazer automaticamente, tá? Então, aí esse código de referência nada mais é do que o rótulo. É a mesma coisa daquele label, só que aqui a gente não utiliza o label. É só colocar o código de referência aqui. Enfim, alguma coisa que você lembre que é este arquivo que você está querendo referenciar. E aí você coloca o nome do autor, o título, a editora, o endereço, o ano, enfim, tem muito mais coisa que dá para colocar, tá? E aí coloquei aqui o site do Wikipedia, né, do Wikipedia, para que tem mais informações. Então, você sai daqui, na realidade eu já deixei ele aberto aqui para vocês, porque assim, os outros tipos de entrada, né? Então, agora eu falei, o artigo, o livro, aí tem esse booklet, que seria um trabalho que foi impresso e encadernado, mas não está distribuído sob o nome de alguma editora ou instituição. Conferência, né, que seria o mesmo que também utiliza esse in proceedings, que é artigos, né, ele está aqui embaixo, ó, que é um artigo de análise de conferência, né, que seria de congressos, enfim. Então, aqui tem como vocês, aqui, ó, dissertações, tese de doutorado, né, uma tese. Então, aqui nesse site, né, aqui no Wikipedia, tem alguns formatos, né, que a gente pode trabalhar nesse BibTeX, e aqui ele fala, né, quais são os campos obrigatórios, por exemplo, de uma tese. O nome do autor, o título, a escola e o ano. Quais são os campos opcionais? O tipo, o endereço, né, o mês, alguma nota e uma chave, tá? O mês aqui a gente pode colocar o ano, enfim, né, seria a data, tá? Enfim, aí aqui, né, nesse link, vocês podem ver outros, né, se vocês estão querendo referenciar um livro, como que faz? Aqui, ó, book. Então, tem que ter o nome do autor, o editor, o título do livro, a editora, o ano. O que que é opcional? O volume, o número, né, a série, o endereço, a edição, e assim vai.
quando a gente quer fazer uma referência completa, né? Então tem que colocar tudo, né? Tudo que está no campo obrigatório e tudo que está no campo opcional. O que ele está falando, campo obrigatório ou opcional? Por que obrigatório? Porque se tiver faltando, ele não vai rodar, ele não vai gerar a minha referência. Não que as normas da ABNT trate isso daqui como opcional, tá? O BibTeX trata como opcional, tá? Isso é importante falar. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Acho que está bem tranquilo, né? Só expliquei basicamente o que é o tipo dos arquivos e onde encontrar o que é obrigatório e o que é opcional, tá? Rafa, a Flávia está perguntando se como fala, é site ou algo eletrônico? Eu não entendi muito. É isso a pergunta? Então, o arquivo BibTeX, o arquivo.bib... para referenciar... tá, sim. Desculpa, eu não tinha entendido. E-site ela escreveu, eu não tinha, desculpa, entendido isso. Site seria... Geralmente eu uso esse, que é usado quando nada mais se adequar à referência, tá? Mas aí, por exemplo, eu vou explicar aqui agora, o próximo slide, por exemplo, ó, ele é onde conseguiu, então, essas informações para você fazer o arquivo .bib. No próprio material, então, se você está no site, aí eu coloquei esse link aqui, esse site, por quê? Seria isso daqui. Aqui, você vai preencher automaticamente, tá? Então, automaticamente não, manualmente. Então, você coloca aqui seu nome, vou colocar meu nome, Rafael de Lima Esperza. Enfim, aí você coloca o título, mini curso, LaTeX. Enfim, você coloca aí o que você quer. Aí aqui, ele tem, né, olha, os tipos. Então, artigo, livro, anais de evento, doutorado, dissertação, tese. Aí tem esse aqui que eu falei, quando nada mais se adequa. Aí tem esse online também, que eu acho que talvez pode até ser, né, em relação a site, né, porque ele pede aqui, ó, né, o link, né, então eu acho que também é coerente, né, enfim. Aí se você está fazendo manualmente a sua referência, aí você pode utilizar esse site, né, para preencher, porque aí você não precisa se preocupar com o que é obrigatório e com o que é opcional. É só você vir aqui e preencher, tá? E esse key aqui, que seria a chave, seria esse carinha aqui, né, o código de referência, tá? Eu acho que vai ficar mais claro depois, quando eu falar como a gente usa esse código de referência, tá? Porém, em alguns lugares, né, alguns livros, artigos, tem como a gente pegar automaticamente essas informações para o arquivo .bib. Tá? Então, por exemplo, eu coloquei aqui 3 exemplos, tá? E coloquei de 2 revistas e de um livro. Então, por exemplo, este primeiro artigo aqui eu peguei totalmente aleatório, tá? Então, aqui da primeira revista, né, da Physics of Fluids. Peguei aqui um artigo totalmente aleatório. No artigo, na página do artigo aqui no site, tem como eu pegar toda a citação dele, tá? Onde que eu venho? Eu venho nesse site, no caso, eu venho em Tools, download da citação. E aí que ele fala, né, como que eu vou citar, tudo mais. Porém, tenho como selecionar o formato dele. Aí eu venho aqui no meu BibTeX e faço o download. Aí ele vai fazer o download para mim de um arquivo .bib com as informações deste artigo que eu acabei de baixar, tá? Então, ó, ele colocou aqui, ó, o artigo, né? O formato dele é artigo. O código de referência, ele colocou o DOI, né? O número aqui dele, enfim. Aí tem o autor, o título, o nome do jornal, o volume, o número, a quantidade, as páginas, né? O ano. Enfim, aí tem aqui essas informações. Aí eu coloquei outro exemplo aqui de outra revista, né, da Science. Só vim aqui para citar, né, o site, exportar a citação para o BibTeX, vai fazer o download, e mesma coisa, né, ó, ele está aqui, ó, o tipo é o artigo, agora o código de referência, ele colocou FUL 2021, que geralmente é o que eu prefiro usar. Por quê? O FUL é o sobrenome do autor. E 2021 é o ano de publicação, tá? A gente vai usar isso daqui na hora que a gente vai citar no meio do texto. Esse código de referência a gente usa justamente para isso, tá? Para a hora que a gente está fazendo lá o texto, a gente quer citar o artigo, ou citar o livro, citar seja lá o que for, a gente utiliza esse código de referência.
Aí, para esse artigo, ó, ele colocou aqui ó, o título, o journal, o ano, o ISS, e também colocou aqui ó, as palavras-chave e o abstract, né, o resumo. Vai sair tudo isso nas minhas referências? Depende da forma que você configurar lá, o estilo que você escolher, que vai ser o que eu vou falar daqui a pouco, tá? Só terminar aqui o exemplo, o último exemplo que eu não coloquei aqui, deixa eu pegar aqui o link. Opa. É isso aqui. É um do livro, né? Do livro do Guidorizi, um curso de cálculo. Eu peguei ele aqui no Google Books. E como que eu faço? Eu venho aqui, ó, criar citação. Aí ele vai dar para eu baixar aqui, ó. Então eu consigo baixar ele em formato .bib, né? Então eu consigo baixar ele para o BibTeX. E aí mesma coisa, né? Ó. Agora é um livro, então ele muda o tipo. Aqui ele, né? O código de referência que ele escolheu. Aí ele coloca o título, o autor, ISBN, URL, o ano de publicação e a editora, tá? Então, note, aqui a gente não precisou preencher nada, foi tudo mais simples, né? Só procurar na internet que geralmente tem. Se a gente está pesquisando, né? Se a gente está usando como referência artigos de revista, livros, então geralmente tem tudo na internet, tá? Então a gente não precisa se preocupar em preencher isso. Mas tá, então o que a gente faz agora? Eu tenho os meus arquivos, e como eu tenho, né, essas informações aqui de tudo, o que eu faço? Eu venho aqui minha página, né, que eu estou aqui no meu projeto, eu vou criar um novo arquivo. Esse arquivo, aí eu escrevo, no caso aqui, arquivo.bib, tá? E vou aqui em criar. Só que eu já tenho um criado aqui, tá? Então eu não vou criar de novo. Mas ele vai criar automaticamente e vai vir para cá. Aí, esse arquivo.bib, eu vou colocar todas as minhas referências, tudo. Não importa se eu vou utilizar ou não. Isso é muito importante, tá? Dizer. Você pode ter um arquivo.bib só e utilizar ele para sempre, tá? Porque o que você coloca aqui, não necessariamente você precisa citar no seu texto, no seu relatório, aqui na apresentação, não necessariamente, tá? Então, não vai fazer diferença, tá? Então, por isso que aqui, ó, por exemplo, eu mudei aqui o meu código de referência. Eu coloquei Guidorizi 2002, tá? E o artigo aqui, ó, eu deixei igual, né? Eu deixei full 2021. E aí, como que eu faço para citar eles no texto? Então, eu volto aqui no meu texto, certo? Aí eu só citei eles basicamente aqui embaixo, tá? Eu não escrevi nada. Eu só coloquei o comando, que é o cite, abro as chaves e digito o meu código de referência, que é o FU 2021 ou o Guidorizi 2002, tá? E aí, no texto, ele vai vir assim, entre colchetes, que seria o primeiro aqui, que seria o do FU 2021, e esse daqui é o do Guidorizi, ó, mudei aqui, né, ó, do Guidorizi 2002. Certo? Então, vamos voltar aqui na apresentação. Mas, beleza. O que eu faço agora? Meu arquivo.bib está pronto, mas e agora? É só eu colocar lá? Não, né? O LaTeX nunca é assim. A gente precisa utilizar primeiro um comando no preâmbulo, que é esse daqui de cima, né? Esse bibliograph style e, entre chaves, o estilo. A gente vai ver daqui a pouquinho o que seria esse estilo. E o comando /bibliograph, entre chaves, o nome do arquivo sem o .bib. Então, no nosso caso, que eu chamei de arquivo.bib, aqui eu só coloco entre chaves a palavra arquivo. E eu vou colocar esse comando no local que eu quero que apareça as minhas bibliografias, tá? No lugar que eu quero que apareçam minhas referências bibliográficas, tá? Eu vou voltar lá na apresentação daqui a pouco para vocês verem como que faz. E aí, aqui o estilo, né? Quem que é esse estilo? Tem os principais aqui é esse plain, que geralmente é o mais utilizado, e nada mais é do que ele vai colocar em ordem alfabética as minhas referências, tá? Este outro aqui, o segundo,
ele vai colocar na ordem de citação no meio do texto. Então, ele não vai respeitar a ordem alfabética, que é o que geralmente pede, né? Geralmente, nos templates, pede para seguir a ordem alfabética. Utilizando esse segundo aqui, esse segundo estilo, ele vai colocar na ordem que aparece no meu texto. Então, se eu citei o Guidorize primeiro, vai aparecer o Guidorize primeiro lá nas minhas referências, tá? E esse terceiro estilo, ele vai ser semelhante aos anteriores, tá? A única coisa é que ao invés de vir em número, né, igual aqui, ele citou, apareceu um número. Ele vai vir como uma abreviação dos nomes. Os nomes vai vir abreviados, tá? Então, na hora que a gente citar, em vez de aparecer o número 1, número 2, enfim, vai aparecer uma abreviação dos nomes, tá? Igual eu falei, só vai aparecer nas nossas referências bibliográficas as referências que forem citadas. Então, para aparecer nas referências, a gente tem que utilizar esse comando aqui, o /cite, e colocar o código de referência. Ah, mas eu não citei, eu queria que aparecesse. O que eu faço? Aí eu utilizo esse outro comando aqui, esse no_cite, tá? Que é do inglês, né? O que não foi citado, mas eu quero que apareça nas minhas referências, então eu tenho que usar esse comandinho aqui, tá? E o código de referência entre as chaves, tá? Então, agora, igual eu falei, a gente vai utilizar o /cite para fazer as citações no meio do texto, e aqui eu coloquei dois exemplos, né? Então, por exemplo, no livro, um curso de cálculo de Guidorize, aí apareceu o número 2. Por quê? Porque eu utilizei aqui, ó, o /cite, e citei aqui utilizei, né, o meu código de referência, né, que era o Guidorize 2002. Ou, no artigo de Fueral, aí apareceu o 1, né, por quê? Porque ele está em ordem alfabética, né, então o F veio antes do G, então primeiro vai vir o 1, depois, né, que vai vir primeiro então o artigo, e depois vem o do Guidorize, tá? Mesma coisa, então /cite e coloco entre chaves o meu nome do meu código de referência. Então, por exemplo, numa apresentação, como que ele aparece? Né? Nos slides, ele aparece dessa forma aqui. Na realidade, tem como editar, tem como mudar esse estilo, mas no estilo que a gente utilizou, ele aparece dessa forma. No artigo, no relatório, no modelo de relatório que a gente passou para vocês, ele aparece dessa forma aqui embaixo, tá? Então, vou voltar aqui que eu acho que fica melhor. Então, por exemplo, ó, eu citei aqui os dois, ele cria... Lembra que eu falei, né? Eu tenho que colocar esse meu comando bibliograph, onde eu quero que ele apareça as minhas referências. Então, eu utilizei antes esse comando new page, para ele criar uma nova página, e aí eu utilizei aqui o meu comando para ele colocar as minhas referências. E como eu falei, entre chaves tem que vir o nome do arquivo sem .bib. Então, no meu caso, só a palavra arquivo. E aí, automaticamente, ele gera aqui essa palavra, né, a palavra referências, e aí ele vai automaticamente colocar as minhas referências em ordem alfabética, porque eu estou utilizando lá o meu primeiro estilo, tá? E a forma de citação vem como número, tá? Então, o meu número 1, entre colchetes, seria a minha primeira referência. E tudo que a gente colocou aqui, ó, lá no meu arquivo.bib, está aparecendo aqui, ó. Aparecer o nome dos autores, o nome do meu artigo, o journal utilizado e o ano de publicação, tá? Se vocês notarem, aqui no nosso arquivo.bib, a gente colocou muito mais coisa, né? A gente colocou aqui as palavras-chave, colocamos o resumo, mas ele não aparece. Por quê? Porque o estilo que eu escolhi não está permitindo que apareça essas informações. Mas eu quero que apareça. O que eu faço? Na realidade, eu, pessoalmente, nunca coloquei, por exemplo, um resumo aparecendo nas referências, tá? É mais por questão de organização, porque tem alguns programas que fazem o auxílio das minhas referências bibliográficas, tá? Por exemplo, o GebRef, tá? E aí ter o resumo é muito bom, né? Porque aí dá para a gente pesquisar um artigo colocando lá uma palavrinha. Ah, eu quero um artigo que fala sobre equação diferencial. Então, eu vou lá no meu GebRef e digito equação diferencial. Aí ele vai pesquisar os artigos que eu tenho no meu computador
qual fala de equação diferencial, tá? Mas para eu colocar um resumo automaticamente nas minhas referências, isso eu nunca testei, né? Porque eu também nunca tive necessidade de fazer isso, tá? Tudo bem? Alguma dúvida? Só vamos fazer um teste aqui. Eu vou colocar o no cite, ao invés do cite aqui para o Guidorize. Vamos ver como que ele vai aparecer. Então, aqui, ó, ele não aparece no texto, né? Ele não vai aparecer o número 2 aqui. Por quê? Porque, em teoria, ele não está sendo citado no texto, tá? Eu só coloquei o no cite para aparecer onde? Para aparecer aqui nas referências, tá? Então, ó, ele apareceu automaticamente aqui nas minhas referências. Então agora eu vou tirar, vou comentar aqui, né? Ele não vai ler agora o Guidorize. Então, automaticamente, ele vai apagar aqui a segunda referência, tá? Igual eu falei, ele só cita nas minhas referências se eu citar antes no meu texto. Ou utilizar aqui o comandinho no cite, tá? Aí, se eu recompilar aqui, aí ele volta para as referências, mas no texto ele não vai aparecer citado, tá? Alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Sim, tem como criar um que tem o URL, sim. Provavelmente aquele online ou aquele... Esse daqui, né, que eu falei. Esse online, ele deve aparecer, sim, ao URL do site, né? Ou até o próprio URL, né? Tá? Eu estou perguntando isso porque o professor Marcelo Messias, ele mandou o template, né, para quem quisesse submeter o trabalho aqui nesse Smart. E o parecerista que fez a análise do relatório que eu mandei, né, ele falou que estava errado a minha referência bibliográfica, porque na hora que ele clicava sobre a minha URL, não direcionava para o site, ou não direcionava para o local. Como o parecerista não iria responder, eu mandei o e-mail para o próprio professor Marcelo Messias, e aí ele me deu uma orientação de como poderia mais ou menos ser feito, só que também deu certo, conseguiu buscar a informação, porém, tanto eu quanto o professor Marcelo Messias verificamos que ficou diferente do corpo do texto bibliográfico. Ficou cinza, não ficou preto. E aí ele falou, André, tenta colocar alguma coisa aí, tipo, para colorir, para ficar mais preto. Tenta ir lá no Word, ele até escreveu, tá no meu e-mail isso. Ele falou assim, tenta ir lá no Word, joga o que você pegou, joga lá no Word, pega o estilo do Word, volta aqui, cola, mas não deu certo. Aí eu pedi ajuda para alguns colegas meus também que mexem com text, mas ninguém conseguiu fazer isso, ninguém soube mudar essa característica, ficou muito diferente, ficou muito destoante, entendeu? Assim, não sei se eu consegui passar. Não, deu para Não entender foi assim. possível, nem o Messias conseguiu fazer. Ele falou, olha, André, eu pedi ajuda para 3 pessoas que sabem muito de text, mas ninguém soube me dar essa informação, e eu mandei do jeito que eu pude. Falei com a professora que é orientadora, falei, professora, eu vou mandar dessa forma, todo destoante mesmo, o texto está totalmente fora. Na hora que clica, vai mandar agora, porque eu consegui criar. Na verdade, eu criei, um hiperlink. Foi só por isso que eu consegui. Em cima do PDF. Porque se eu não tivesse criado, quando eu mando PDF, né, você pode criar o hiperlink. Mas eu não precisava ter feito isso se eu criasse diretamente pelo text, ele já geraria esse hiperlink, né? Eu queria saber se você pode nos orientar ou me orientar, porque eu não tenho a mínima ideia de como faz, e eu queria muito saber isso, porque não deu certo para nós. Provavelmente está faltando algum pacote. Quando dá esse probleminha que o site não está indo, é porque está faltando algum pacote no preâmbulo, tá? Eu estou tentando procurar aqui qual que é o que eu utilizo, para ver se talvez seja igual que você está utilizando ou não. Mas na apresentação não tem. Deixa eu ver se eu encontro. Mas se eu não me engano, é href alguma coisa. Aqui, você usou esse daqui, ó. Eu mandei no chat.
Não utilizei. Tenta utilizar e ver se resolve. Assim, é que na realidade eu não cito muito sites, né? Geralmente eu cito artigos e tudo mais. Então, geralmente não tem, né, a URL. Mas eu acredito que vai funcionar, porque esse pacote aí é justamente para isso, para quando você tiver alguma coisa. É para referenciar tanto as equações, por exemplo, se você cita lá a equação, se você utiliza /ref, quando você está lá no meio do texto, coloca /ref e o nome da equação, e você clica no número, depois, quando você tem o PDF, automaticamente, quando você clica no número, o seu cursor, né, vai para a equação, tá? Esse pacote é para isso, então eu acredito que ele também sirva para esse problema para gerar link automático, tá? Testa aí e vê se dá certo. Mas assim, não seria bem no número dentro do texto, seria mesmo já na bibliografia mesmo. Sim, então, é por isso, né? É justamente isso, é porque é em relação a fazer referência. Então, eu acho que esse pacote já faz isso também. E ele vai fazer automaticamente, ele vai inserir a cor igual ao texto da bibliografia, por exemplo? Não é para mudar, né? Ficou cinza, né? Que eu te disse, ficou tudo cinza, ficou em formato de máquina de escrever. Ah, não, mas é normal. Ele fica mesmo. É Ele isso, fica em porque o formato Messias falou que não de... era. Ele falou, André, isso aí tá estranho, joga no Word lá, tenta voltar para ficar preto, porque tá cinza, tá em máquina de escrever. E aí eu não Geralmente consegui fica em mesmo, máquina de realmente eu escrever, não sim. consegui. Dos que eu vejo, fica tudo em máquina de escrever, tipo máquina de escrever. Fica mesmo. É que também eu não uso muito, ia falar igual também falar o que você falou aí do HyperRef, mas é que eu também não uso muito site, né? A gente não costuma usar muito isso. Então também não é uma coisa que eu tenho me atentado muito, mas é um pouco estranho ficar com a cor diferente, né? Assim, acho que a cor não deveria ter mudado, eu não sei porque mudou também. Mas tenta usar esse pacote, André, ver se resolve, se dá certo. Senão depois a gente também tenta, tá bom? Aí se eu souber ou ver alguma coisa, a gente te fala também. Acabou, Rafa, sua parte? Sim, era só isso. Errou, Alguém né? ficou com uma dúvida? Tá, alguém tem mais alguma dúvida? Quer fazer alguma consideração, alguma coisa? Se ninguém tiver dúvida, nada, se tiver aí pode escrever, pode falar. Eu gostaria então de agradecer, né, a presença de todos vocês no minicurso. Não esqueçam de preencher aí o formulário de presença. A Amanda pediu para vocês escreverem um presente aqui no chat também, né, para colocar. Eu queria fazer um agradecimento especial então aqui a Bia e o Rafael, né, que me ajudaram aqui no minicurso. Sempre legal também fazer com outras pessoas, porque cada um, né, tem uma experiência e depois a gente vai agregando tudo isso. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu espero que vocês, então, como fala, agora eu já coloquei, gente, para vocês. Tá bom, o André pode mandar. Eu coloquei para vocês também o dia 3 lá naquele arquivinho nosso, tá? Do mini curso. Então, vocês vão ter agora todas na verdade, a nossa apresentação completa no mini curso, tá bom? Então, eu queria que vocês treinassem as coisas, né, no LaTeX, que vocês usassem isso, que isso ficasse, na verdade, virasse rotina aí na vida de vocês, acadêmica. Eu vou colocar o meu e-mail aqui também se bem que é bem fácil achar, mas o meu e-mail aqui no chat, tá? O Rafa pode pôr o e-mail dele aí também. Pode pôr o seu, põe da Bia, que eu não sei se ela tá conseguindo lá escrever ou não, Rafa. Aí, fazendo um favor, e aí qualquer coisa vocês podem entrar em contato com a gente, tá? Nós estamos aqui disponíveis para poder ajudá-los. Pode mandar e-mail para qualquer um de nós e naquilo que a gente souber eu posso ajudar vocês, né? E eles também, tá bom? Eu agradeço muito a presença de todos vocês, espero que tenham gostado do minicurso, que tenha sido proveitoso. É sempre importante a gente aprender, né? Na verdade, a gente usar aquilo. Obrigada, Bia. A gente usar aquilo que a gente aprende, né? Eu acho que também, assim, os cursos eles vão ter valia se a partir do momento que a gente aprende, a gente começa também a utilizar. Então, por favor, né, assim, tentem usar, não fiquem com medo do overleaf, nem com medo do latex, vocês vão ver que com o tempo tudo vai ficando mais fácil, mais tranquilo, mas tem que usar, tá? Tem que praticar. Então, muito obrigada mesmo pelo minicurso, agradeço vocês aí que estão falando que foi muito bom, espero que seja mesmo. Carol, pode falar? Eu quero agradecer aos três, né, a Bia, o Rafael e você, professora, pelo minicurso.
Foi muito legal, uma ferramenta nova aí que a gente pode usar na nossa vida acadêmica e fora dela também. Agradecer por toda a paciência, aprendizado que vocês transmitiram para a gente, que foi muito proveitoso durante esses 3 dias que passou super rápido, hein? Na verdade, a gente podia fazer uma semana, né, de LaTeX no laboratório, vocês iam ver, se fosse presencialmente, a gente ia deixar vocês ficarem testando, errando lá, e a gente que, em geral, é assim que acontece, né? Mas a gente não tem esse tempo, mas assim, seria ótimo, quem sabe, se voltar, a gente pode fazer um mini curso um pouco mais intermediário, né? Agora que vocês já sabem o básico, a gente pode fazer um intermediário para vocês, né, irem fazendo outras coisas também e a gente testar lá presencialmente. Mas eu acho que a gente tem que, né, como fala, tem que tentar, é o que a gente tem para hoje, que é esse módulo online, né, essa coisa toda virtual, de modo remoto. Então, eu acho que também o importante é vocês estarem aqui, também essa parte remota, o fato de estar remoto também ajuda outras pessoas que não são da, né, que não são da Unesp também poder ter acesso ao nosso curso. Então tem de tudo, né? Então vamos tentar. Eu falo assim, vamos tentar fazer bom proveito daquilo que a gente tem. Mas obrigada, Carol, pode falar assim pela paciência. Eu agradeço aí também o pessoal que é da comissão, né, organizadora, que está aqui o tempo inteiro nos ajudando, nos auxiliando, a Carol, a Amanda, né, que é quem está mandando as listas de presença. Obrigada aí pela ajuda, tá? E paciência de vocês também. Obrigada a todos. As gravações, obrigada aí todo mundo que participou, Guilherme também, que é outro aluno meu que veio participar, aprender um pouquinho mais. As gravações, provavelmente, eu ainda não sei como elas vão ser disponibilizadas, mas vocês que fizeram parte do minicurso, né? Eu acho que depois a gente vai... vou ver com o Fernando, ele vai editar os vídeos, e aí provavelmente vocês vão ter acesso também às gravações, tá? Mas, de qualquer forma, vocês já vão ter acesso às apresentações para poder testar lá os arquivos, os comandos e tentar aprender cada vez mais aí da parte do LaTeX. Então, uma boa tarde a todos. Hoje à noite nós temos, né, a última palestra, por favor, então vamos todos lá para encerrar a nossa semana, né? Que a palestra que é Matemática faz bem à saúde, e faz mesmo, né? Então vamos todos lá aprender um pouquinho mais, ver como que matemática faz bem à saúde. Hoje a gente encerra, então, né, o nosso simpósio de matemática com essa palestra. Então vamos todos nos encontrar às 19h30. Esperamos todos vocês lá. Tá? Um agradecimento especial a todos vocês, um abraço para todos e até a próxima. Até mais. Até, professor. Tchau, gente. Tchau. Professores. Obrigada, boa tarde. Obrigada, pessoal. Até mais.